Alô, graça e paz. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos tanto de transmitir, como também de aprender da tua palavra. Pedimos que o Senhor me capacite, abençoe também na transmissão, abençoa todos os alunos, os ouvintes, que o Teu Espírito Santo venha nos esclarecer, nos ensinar, capacita-me a mim também a transmitir. Em nome de Jesus, amém. Tá bem, hoje é mais uma carta de Paulo que nós vamos aprender. A primeira carta escrita foi Gálatas, né, que a gente já teve. Provavelmente a segunda carta foi 1 Tessalonicenses, depois 2 Tessalonicenses. Provavelmente essa foi a terceira, quarta carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Ele deve ter escrito lá da igreja de Éfeso. Enquanto ele estava abrindo a igreja de Éfeso, provavelmente ele escreveu essa carta à igreja de Corinto. Bom, só para te localizar, eu mandei para vocês um resuminho, né? Um estudo que foi feito sobre a primeira carta aos Coríntios, está anexado aí, e Corinto fica pertinho da igreja de Tessalônica, fica lá na Grécia, fica bem no finzinho, é uma região portuária, né? Tem Filipos, Tessalônica, e Corinto fica bem na região da Grécia. Tá? Vamos lá. Bom, características dessa igreja, né? É uma igreja abençoada, onde Paulo, ele que formou essa igreja desde o início, ficou mais ou menos 1 ano e meio lá. E por que é bênção, né? Paulo teve que exercer muito do seu ministério. Por quê? Eu fiz de uma forma meio pejorativa, meio engraçada até, porque lá tinha muito abacaxi e pepino, tinha muito problema, tá? Então, era uma igreja cheio de problemas, né? E problemas doutrinários no dia a dia da igreja. E Paulo exerceu muito da sua vara e seu cajado. O que é isso? Muito da sua ministração do ensino. Ele teve que corrigir as práticas da igreja de Corinto, tanto dos líderes como do povo, né? O dia a dia do povo da igreja de Corinto, eles tinham distorções de ensino e da prática. Então, Paulo teve que exercer o seu papel de um pastor que corrige, né? Especialmente na igreja de Corinto, ele corrigiu muito, né? A ministração de correção é intensa de Paulo. Tanto é que, provavelmente, começaram a nascer grupos dentro da igreja de Corinto que não gostaram, porque muitos, eu sei que não gostam de correção. E eles não são diferentes, eles não gostaram das correções de Paulo. Tanto é que eles formavam grupos de oposição a Paulo, né? Então, em Corinto, dá para identificar bem grupos de oposição a Paulo, né? Por quê? Provavelmente porque ele corrigia muito a igreja, né? É o ministério dele, um ministério apostólico, um ministério que ensinava. É como um pai que ensina o filho, mas às vezes, de tanto corrigir, o filho fica revoltado. Provavelmente pode ter acontecido isso, tá? Começa com a graça e a paz do Senhor. Não digo que é um tipo de um cumprimento dele, né? Um desejo que ele tem, que eles se mantenham debaixo da graça, ou seja, dos ensinos de Jesus, e a paz é uma consequência deles estarem debaixo da cobertura da graça de Jesus, tá bom? Todas as cartas ele escreve, ele começa com essa frase. Bem, primeiro problema que ele encontra, problema de disputas, né? E rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, ou seja, brigas, disputas, competição. Antes sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer, porque a respeito de vós tenho ouvido falar pela família de que há contendas entre vós. Ou seja, que tipo de disputa?
disputa até de pastor. Um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas ou Pedro, era um apelido de Pedro. Outros diziam, eu sou de Cristo, mas era um ambiente de competição e de disputa, né? É o primeiro problema. E ele teve que fazer essa correção. Aí ele disse assim, olha, gente, eu rogo que digais todos uma mesma coisa e que não haja disputa. Não tem esse ambiente de disputa, né? Antes, todos sejam o mesmo pensamento, o mesmo parecer, todos tenham o mesmo ensino, né, que ele tinha dado. Então, primeiro, tenham a mesma visão, tenham o mesmo ensino, né? Senão vai haver disputa de ensino. Segunda coisa, né, ele diz, Jesus é o assunto da nossa pregação. Nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para gregos. Ou seja, que o assunto da pregação deles é Cristo e não a eles mesmos, né? Então não é para pregar Cefas fazendo uma pregação em defesa dele, Paulo fazendo uma pregação em defesa dele, e assim por diante, Apolo, né? E assim por diante. E outra, uma das maneiras que Paulo falou, olha, o que vai acontecer, e o que acontece é que Deus vai escolher as coisas loucas do mundo para confundir as inteligentes. Deus que vai levantar. Não vai ser por critério de disputa. Eu sei que algumas igrejas atualmente existe uma disputa até política para ver quem é levantado, quem é mais persuasivo, quem é mais assim, quem é mais assado, para ser levantado o líder de uma igreja. E ele diz, não vai ser assim na igreja de Cristo, né? Deus é quem vai levantar. Então, que não haja disputa. É Deus quem vai levantar. E, geralmente, Deus vai dar unção, Deus vai dar capacitação para aqueles que menos vocês imaginam, ou menos aqueles que menos vocês esperam. E não vai ser por capacitação humana. Para quê? Para que ninguém venha se gloriar ou disputar força na igreja do Senhor. Então, o primeiro problema, ele falou, olha, vamos parar com isso. E outra, Deus vai levantar pessoas que não fazem parte dessa disputa, tá bom? Primeira correção. Segundo problema que ele está tendo é no capítulo 2, ele diz, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque ele era um filósofo. Ele falou, eu não me utilizei da minha intelectualidade para ensinar vocês, né? Apesar de que Paulo foi uma das pessoas mais inteligentes, ele foi uma exceção, tá? Deus levantou Paulo, ele foi uma exceção, mas Deus quis levantar Paulo, né? Mas ele falou, ele negou a intelectualidade dele, né? E como? Ele não foi ensinar a intelectualidade espiritual, não, ele sabe que não é assim que funciona, né? Como ele corrigiu esse problema? Ele falou, a minha pregação e a minha palavra não foi de palavra persuasiva de sabedoria humana. Eu não quis transmitir uma filosofia, mas sim a demonstração do Espírito Santo e do poder, né? Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ou seja, não haja muito intelectualismo. Eu sei que muitos gostam disso, o ser humano gosta disso, né? Mas a pregação, tanto de Jesus como de Paulo, tinha uma característica. Qual? Era a manifestação do poder de Deus, e as pregações, no caso de Paulo, na carta de Corinto, eram muito mais correções. Tá? Tanto é que manifestar o poder, sim. Havia uma mudança no caráter da igreja. Tá? Outra, ele também disse que o homem natural, o que é o homem natural? O homem sem o Espírito Santo. Uma pessoa que não é convertida, por exemplo, que não tem experiência com o Espírito Santo, vai ler a Bíblia e vai interpretar de uma maneira diferente daquele que tem o Espírito Santo. E Paulo diz, o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Ele vai achar que é loucura.
né? E não pode entender isso porque elas só se percebem se a pessoa tiver o Espírito Santo. Você sabe que se você estiver entendendo a palavra de Deus, você é porque o Espírito Santo está em ti. Isso independe da intelectualidade da pessoa. Mas ele afirma, uma pessoa que não tem o Espírito Santo vai ter dificuldade e vai achar loucura tudo aquilo que você crê e aquilo que você está pregando. Aquilo que Paulo pregava era loucura para muita gente. Isso gerou ódio e raiva e muita oposição ao ensino dele. Por quê? Parcela da igreja era mais intelectualizada, porém, eles não tinham muita experiência com o Espírito Santo. É isso que ele está querendo dizer, tá bom? Vamos lá. Terceiro problema. Ele está praticamente reiterando o ensino da primeira carne. Não, do primeiro capítulo. Irmãos, eu não vos pude falar com espirituais, mas com carnais. Ele chama esse termo carnal. Carnal ou natural. Ou, outro termo que ele diz, vocês são imaturos. Ou, outro termo que a gente pode dizer, meninos. Com leite vos criei com carne e não com carne, porque ainda não podeis, nem tão pouco agora podeis. Ou seja, eu não posso dar um alimento muito maduro para vocês. Por quê? Ainda sois carnais. Por quê? Porque tem inveja ainda. Tem disputa entre vocês. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais. Bem, esse tipo de divisões, onde que acontece, então, concluindo, onde acontece divisões numa igreja do tipo Corinto? Havia muita divisão lá. E ele também sofria as consequências, porque eles opunham até a ele mesmo, a Paulo. Qual que era o problema de uma igreja que tem muita divisão? É que a igreja é imatura. Enquanto tem muita disputa, nós tivemos também, gente. Não estou dizendo que hoje tem menos porque a igreja amadurece. Mas se houver muita divisão, disputa, esse é melhor do que aquele, muita disputa de poder, com certeza nós seremos chamados de meninos imaturos, uma igreja imatura, ou carnal. Não é uma igreja espiritual, esse ambiente de disputa é diminuída. Uma igreja madura não tem disputa, tá? E como resolver um problema de imaturidade? É crescendo, claro. Né? E quem dá o crescimento? A igreja não, é Deus quem dá o crescimento. Ora, o que planta rega são, cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Mas existem os cooperadores de Deus para isso. Claro que Deus vai levantar cooperadores. Nós chamamos alguns chamam de mentores, outros chamam de pastores, outros chamam de obreiros, outros chamam de diáconos. Né? Existem sim cooperadores. Tanto é que, pensa bem, alguns dizem, ninguém me acompanha. Mas quem te ensinou a ser batizado nas águas? Quem te batizou no Espírito? Quem te ensinou a Bíblia? Ninguém. É isso que ele está dizendo. Tem cooperadores, sem dúvida. Né? Vós sois a lavoura do edifício de Deus. Segundo a graça que me foi dada, Paulo foi colocado como arquiteto, que ensina o fundamento. Né? Ele faz o projeto. Mas o outro que edifica sobre ele, veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, a experiência de Jesus Cristo, o teu novo nascimento é base para você começar a crescer. Né? Então, em resumo, primeiro você tem que aceitar ajuda. Se você recebe um ensino e faz diferente, você não está aceitando o quê? Não está acatando. Os cooperadores de Deus estão aí para... Paulo era um cooperador. Mas alguns opunham. Ele diz, por essa oposição, tanta oposição faz com que a igreja não cresça. Né? Se as pessoas que são cooperadores vão em oposição a Paulo, claro que ninguém vai crescer. Então, vou mandar numa visão só. Paulo ensinou, cooperadores, façam e acompanhem o mesmo ensino. Né? Porque se cada um fizer do seu jeito,
a igreja não avança, ninguém cresce. Por isso vai continuar nessa imaturidade, nessa briga, competição. Se cada um quiser fazer do seu jeito, com a sua doutrina, imagina. Então, ajude a si mesmo, ou seja, aceite a cooperação. Em todos os níveis. Quer crescer? Amém, eu quero. Então, vamos andar juntos. Quarto problema, oposição. Olha, ele teve mesmo. Paulo falou assim, porque tenho para mim que Deus a nós, após nos pôs por últimos, como condenados à morte, porque somos feitos espetáculos no mundo aos anjos e aos homens. Ele, de fato, ele sofreu bastante, uma das pessoas que mais sofreu. Também por causa da autoridade que Deus deu espiritual, os inimigos aumentam sensivelmente. Todo mundo, todos os demônios queriam acabar com ele. Né? Claro, né? E claro também que na igreja de Corinto começou a nascer um grupo de críticos e aqueles que não aceitavam a correção, sendo que o ministério dele era correção. Corrigir, por que tanta correção? Porque se eles não consertassem, eles não entravam para o céu, entendeu? Porque ele, no final, no capítulo 15, mais ou menos, fala da volta de Cristo. Tudo isso para quê? Por que tem que corrigir tanto? Bom, ninguém vai chegar torto no céu, é isso aí. Ninguém chega torto no céu. Por isso que Paulo está fazendo por amor. Preciso corrigir esse negócio aí. Está torto esse negócio. Desse jeito ninguém chega lá, tá bom? Correção. Paulo diz, porque ainda que tivesse 10 mil aios, o que é aios? Aios são professores, tá? Orientadores. Vocês vão assistir muitos pregadores. Vocês vão ter muita gente. Na internet tem um monte. Né? Ainda que vocês tivessem 10 mil professores ou pregadores, ele diz, contudo, vocês não vão ter muitos pais. Não. Ele diz, eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ele falou, poxa, mas eu ensinei tudo para vocês. Né? Eu acompanhei vocês desde o seu nascimento. Né? E por essa causa vos mandei Timóteo, ele mandou Timóteo para ajudar. Ele falou assim, como que ele mentoreou a igreja toda? Através do ensino. A gente pensa, que é apacentamento? Nesse caso de Paulo, é o ensino, é o ministério dele. Assim como Jesus, qual que foi o ministério dele? Ensino. Uma das coisas mais fortes dele, ensino. E a manifestação do poder, claro. Como, então, que o pai ensina o filho? Como que o pastor ensina a igreja? É através do ensino. É essencial todo mundo aprender a mesma coisa. Mas alguns andam ensoberbecidos, ou seja, tem gente que está se achando. E geralmente, gente que se acha, a gente vai se tornar oposição. Tá? Como eu não tivesse aí com vocês, né? O pai ensina e corrige. É o papel, né, do pastor, é o papel apostólico de Paulo. Tá? Quinto problema, está cheio de problema. Problema de fornicação, é sexo fora do casamento ou sexo prostituição. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda nos gentios, que não é convertido, existe. Como uma pessoa querer a mulher do seu pai. Incrível, né? Estava tendo esse problema de imoralidade. Ouvi falar recentemente 2 casos. Perto da gente ainda, hein? No Brasil, né? Do filho pegando a sua madrasta, né? E casando com a madrasta ainda. Querendo casar, um casou. Né? Continuam no ministério e estão com a igreja cheia. Né? Se fosse nessa época de Paulo, ele disse, incrível que possa ter esse tipo de coisa. Ele diz, como corrigir esse tipo de coisa? Não ande com eles. Pior que está cheio de gente que anda junto. Ele fala, não ande com eles. Né? Mas eu sou crente, eu tenho que mostrar perdão. Sim, perdão se arrepender. Né? Perdão se arrepender. E tem que se arrepender mesmo. Né? Aí eu tenho que andar junto para ajudar. Não, você vai estar... Se Paulo ouvisse isso, ele diria, já por carta vos tenho escrito, não vos associeis com os que se prostituem. É prostituição.
literalmente dizendo carnal e espiritual. Eles estão traindo. Isso não quer dizer absolutamente com aqueles que são do mundo. Não está falando de pessoas mundanas. Está falando de pessoas... ou com os avarentos, roubadores, idólatras. Então, seria necessário a gente sair do mundo, porque todos têm pecado. Mas Paulo está escrevendo para aqueles que se dizem cristãos ou irmãos e for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, nem tome um café. Tá? Para que ele perceba que ele está errado. Né? É uma correção. Essa postura que Paulo está ensinando à igreja de Corinto. Outro problema, litígio entre irmãos. Litígio é um querendo colocar outro na justiça. Tá? Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, como que se faz dois cristãos da nossa igreja, um querendo colocar outro na justiça? Paulo recomendaria, não coloca. Né? Como que faz? Tem que levar, sim, aos pastores. Né? Teria que levar aos pastores. E se não for cristão? Aí a Bíblia não diz para não ir, é diferente. Tá? Mas estou dizendo entre cristão com cristão. Tá? Então, como que resolve esse problema? Era um problema que estava tendo muita briga interna na igreja. Né? Devia ter muita injustiça, sim. Muita coisa errada. Ele diz, como que vamos resolver esse problema? Na verdade, já realmente uma falta entre vós, tendes demandas uns com os outros. Não devia acontecer. Aí ele diz, é uma palavra meio difícil e pesada, mas ele diz assim, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a justiça e fazeis o dano, isso aos irmãos. Ou seja, e se eu sofrer o dano? É possível. Né? Tem casos que você vai sofrer o dano, você vai ser injustiçado. Mas é aquele irmão lá que não quer consertar. Eu vou sofrer o dano? Às vezes é possível, sim. É o que está escrito aqui. Mas como que vai acontecer no mundo espiritual? E está escrito, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Faz você o correto. E aquele que está fazendo injustiça? Os injustos não vão herdar o reino de Deus. Pesado. Aquele que não fizer justiça está sujeito a não entrar no reino de Deus. Esse é o preço que a pessoa pode ter se não for justo na casa de Deus. Tá? Não erreis nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, bêbados, maldizentes, nem roubadores entrarão no reino de Deus, herdarão o reino de Deus. Tá bom? É pesado. Quem é vítima, às vezes tem que sofrer a pena, às vezes sim. Porque isso ele diz, em último caso você vai ter que sofrer a pena, o prejuízo. E o outro, se ele for injusto, ele diz, os injustos não herdam o reino de Deus. O preço maior do que esse não tem, né? Tá bom, vamos para problemas conjugais. Fornicação, sexo fora do casamento, tá? Ou sexo pecaminoso. Sobre relacionamento sexual entre casais, ou ficar solteiro, ou dom de... Como que é? Dom de... Celibato. É um dom. Divórcio, convivendo, se você é marido ou esposa com não crente, tá? Tua esposa não é crente ou teu marido não é crente. Como que faz? A procura de um noivo. Como que faz? Eu tenho que correr atrás de noivo ou noiva? E a viuvez. Bom, são problemas que tinham e ele comentou isso. Então eu fiz um paralelo aí. No caso de fornicação, você está com problema de desejo de muito sexo, então casa. Tá? Relacionamento sexual entre casais, um tem que ceder ao outro sim. Teu corpo pertence à sua esposa e vice-versa. Exceto em período de oração e jejum. Tá? Então vocês têm que ter um bom senso, ele está dizendo aí, tem que ter bom senso, mas em caso de oração e jejum, vocês combinem e não tenham, tá bom? E ficar solteiro, para quem tem o dom de celibato. Nem todos têm esse dom.
Tá? Divórcio. Paulo diz, não recomendo. Não é que é proibido. Ele diz, não recomendo. Tá? Convivendo com não crente. Enquanto o não crente está morando contigo, você está sendo uma proteção para a vida dele. É isso que a Bíblia diz. Você está sendo uma cobertura. Ele vai ser protegido. Não vai para o céu, mas vai ser protegido. Tanto o teu marido ou esposa, os seus filhos vão estar debaixo de uma proteção como fosse cristão. Como fosse. Mas eles precisam aceitar Jesus para ir para o céu, tá? A procura de uma noiva ou um noivo, não seja aqueles ou aquelas que ficam correndo atrás de homem ou de mulher, tá? É isso que ele está dizendo. Viuvez, quem é viúvo está ali para casar. No Senhor. Ele dá uma ênfase importante. Quer casar? Case no Senhor, debaixo da direção de Deus. Essa orientação, Paulo dando, hein? Quer casar? Case no Senhor. Eu estou correndo um pouquinho porque essa igreja está cheia de problema, tá? Vocês estão percebendo, né? E o que Paulo faz? Corrige. Alguém tem que fazer, Paulo fez, tá bom? Problemas com ídolos, né? Hoje também tem muita coisa referente a ídolos nos dias atuais. Como que faz? Quanto a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, hoje eu não vou citar também, tem algumas festas aqui na nossa agenda no Brasil, que são como fossem oferendas a deuses, né? Mas o que vai acontecer? Se eu comer esses doces ou comidas, vai me fazer mal para o estômago? Acho que não é isso que Paulo está dizendo. A comida em si não é nada. Ela não significa nada. Né? Não é isso. Né? Mas um problema é a consciência tua e dos outros. Né? De repente alguém está te vendo e você, puxa, mas você é um obreiro, meu mentor, e você está se alimentando desses alimentos consagrados a ídolos. Então ele está dizendo, essa situação, problema é a tua cabeça e a cabeça dos outros. Você vai ficar pensando, vai entrar em crise. Né? Por causa da consciência, vai contaminar o quê? A tua vida espiritual. É isso. Não é a comida em si, não é. Pode ou não pode? Ele diz, porque se alguém vem a você que tem ciência, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzido a comer coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Ou seja, se você for um instrumento para alguém se desviar, então não come, ou não pratica. Mesmo que docinho, mas docinho não vai te fazer mal. Assim como não vai fazer mal, você não comer. Você faz por amor aos outros. Por exemplo, você vai lá com o teu filho, e o teu filho está de olho em você. O teu filho está de olho, ele está indo para a escola dominical, ele está pensando, o que meu pai vai fazer? Né? Então, não seja instrumento de escândalo. Tá? Se aquilo fizer mal para alguém, esse é o problema. Paulo não está espiritualizando nada. Aquele doce, então, vai virar um demônio. Não vai virar demônio coisa nenhuma. Né? O que vai virar demônio é o pecado que a gente comete. Tá? Vamos para outro problema. Tá? De novo, são 16 problemas, porque são 16 capítulos. Tá? Não, é benção, né? Poxa, mas Paulo... Agora eu entendi porque Paulo... O pessoal não gostava, o pessoal da igreja de Corinto não gostava dele. Meu caro... Ele escreveu o capítulo 9, de novo, problema de grupo de críticos. O pessoal pegou no pé dele. Por quê? Por causa do ministério. Que também era uma igreja cheia de problemas, gente. E ele não ficava quieto, porque era uma igreja que ele era um pai. Esta é a minha defesa com os que me condenam. Né? É um problema, porque eu peguei esse versículo que ele está sendo atacado. Né? Então, a defesa ele se defendeu, dizendo assim, olha, se eu estou anunciando o evangelho, o ensino,
é que é minha obrigação, Paulo falou. Eu não. E ai de mim se eu não ensinar para vocês. Paulo dizia: eu vou prestar conta com Deus, eu preciso corrigir. Eu preciso. Ai de mim se eu não fizer isso. Mesmo que ele tivesse que sofrer calúnia, mesmo que ele tivesse que sofrer perseguição dentro da própria igreja, ele falou: ai de mim se eu não fizer isso, eu vou fazer. Tá? E ele diz: porque sendo livre para com todos, servo de todos para ganhar ainda mais. Ele diz: olha, um servo do Senhor precisa ter um jogo de cintura para ganhar a igreja, para ganhar as vidas. Então, primeira coisa, era obrigação dele. E aí dele se não fizesse aquilo. Ele não estava fazendo isso porque ele gostava de bater nas pessoas, de jeito nenhum. Era obrigação dele. E ele falou: ai de mim. O que ele está falando, ai de mim? Deus ia cobrar dele e ia pagar muito caro. Segundo, tem que ter jogo de cintura para ganhar todo mundo. Ele tinha que fazer fraco com os fracos, judeu com os judeus. Ele tinha um montão de pessoas diferentes. Ele tinha que saber lidar com todos. Porque o papel dele não era fazer grupinho. Ele tinha que ganhar todos para Cristo. Então, numa igreja cheia de diferenças, é claro que ele tinha que ter o jogo de cintura para com todos. E não fazer partido de ninguém. Né? E ele diz: tem que agir igual um atleta, né? Tem que estar numa corrida. E ele corre não para uma coroa corruptível, não é porque ele quer se satisfazer, eu consegui, né? Conseguir cuidar de um grupo. Não. Ele está atrás de uma coroa incorruptível. Ele está dizendo: gente, nós estamos correndo para a vida eterna. Todo esse conserto, ajuste, é para você entrar no céu. Não dá para entrar torto, não, tá, gente? Então, Paulo está dizendo: vamos consertar como igreja. E era a responsabilidade dele. Ele era o pai da igreja. Né? Quem vem de fora não sente isso. Né? Paulo, Apolo, essa turma toda, eram pregadores de fora. Pregavam talvez melhor do que ele, mas não tinha responsabilidade de pai. Né? 10º problema. Acho que eu vou pedir uma água para mim, tá? Por quê? É que é muito problema para essa igreja. Secou minha garganta. Oi? Ô, Jasso, obrigado, hein? Desculpa, é que eu tô com problema hoje. A igreja de Corinto. 10º problema: não faça como os israelitas no deserto. Então ele fala: veja o que eles eram no deserto. Não vão imitá-los, né? Não faz isso. E ele está dizendo para a igreja, né? Ele está fazendo uma comparação. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Está dizendo do batismo. Assim como Moisés passou pelo Mar Vermelho e foi o batismo dele e do povo de Israel, ele está fazendo uma comparação com a igreja hoje. Olha, vocês são batizados nas águas, né? Mas, assim como eles pecaram, vocês também estão podendo. Existe a possibilidade de vocês estarem pecando também. A possibilidade não, eles estavam pecando. Não façam igual eles fizeram. Ou seja, eles foram muito idólatras. Né? E eles também caíram muito em prostituição, fornicação, tanto natural como espiritual. Eles buscaram outros deuses. Né? E não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Né? E parem de reclamar, como eles reclamaram. E eles foram destruídos por causa do quê? Reclamavam demais. Ele diz: esse povo reclamava demais. Né? É um problema. Eles falaram: é igual o povo de Israel. Eles eram assim.
E vocês também são assim, está falando para o povo, para a igreja de Corinto. Né? Então ele está dizendo, cuidado. Né? Ora, tudo isso veio como figura, aquele, pois, que cuida. Você acha que está de pé? Cuide para que não caia. E outra, não vem tentação sobre vós, né? Essas tentações, essas provas, se não humana, mas é Deus que não deixará que você seja tentado acima do que você possa suportar. Nunca Deus vai permitir que vocês, igreja de Corinto, passem por uma situação que diga, é acima das minhas condições. Deus não vai permitir isso. Ele vai dizer, tudo que vocês estão passando, vocês aguentam. Eu estou permitindo, Deus diz. Então não reclama não. É isso que ele está dizendo. Tá? Cuidado. Não pense que... E não se sintam muito tranquilos, ele diz. Se você está achando que está muito tranquilo, cuide para não cair, porque muita gente está caindo. Tá? Outra, nesse caminho, para não imitar a Israel, primeiro, seja cuidadoso. Segundo, tenha bom senso. Tá? O que pode e o que não pode fazer. Né? O que pode e o que não pode fazer. Tenha temor de Deus. Todas as coisas são lícitas, mas tem coisa que não convém você fazer. Né? Alguns dizem, não está escrito que não pode fumar maconha na Bíblia. Naquela época não existia a palavra maconha, tá, gente? Né? Não está escrito LSD. Lógico que não está. Né? Mas é questão de bom senso de interpretar a Bíblia, tá bom? Alguns me questionaram sobre isso. É lógico que não. Né? É claro que não. Tem coisas que não são lícitas e você tem que ter o bom senso de perguntar para os seus mentores, pastores, se você quer viver no temor de Deus, você tem que perguntar. E outra, nunca seja razão de escândalo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fizer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Está glorificando a Deus a tua atitude? Então, amém, continua. Né? Se você acha que encher a cara, glorifica a Deus, vão te pegar nesse... Muitos talvez bebam escondido. Já pensou se alguém te pega em flagra? E o pessoal vai dizer, glória a Deus, a pessoa está enchendo a cara, está quase caindo. Já pensou? Portai-vos de modo que não deis escândalo a ninguém. A ninguém. Aceite a correção do Senhor. Tá? Aceite a correção do Senhor. Tá? Mas isso que eu estou dizendo é o que acontece. Tá? Problemas com a ceia do Senhor. Ceia do Senhor é um tipo de Páscoa do Novo Testamento. Né? E estava tendo problema com a ceia também? Sim. Porque, antes de tudo, ouço que está tendo, quando vocês se ajuntam no dia da ceia. Há entre vós dissensões, em parte eu creio. E até importa que haja entre vós dissensões? Não, aqui está escrito heresia. Então, dissensão e heresia tem ligação, tá? Briga e disputa doutrinária. Para que os que são sinceros se manifestem. Ou seja, claro que na igreja vai ter divisão, vai ter, infelizmente, divisões ou competições. Até, ele diz, é importante que haja, porque nesse período dá para saber quem é de Deus ou quem não é, quem são sinceros diante de Deus. Então, às vezes, acontecem divisões, brigas internas de igreja, para saber quem é quem. Tá? E outra, estava tendo um problema de negligência. As pessoas que estavam ceando, praticando, a gente faz a ceia uma vez por mês. Não como religiosidade, mas queremos fazer entendendo. Né? Mas um problema que estava tendo na ceia também é que o pessoal não estava levando a sério a ceia. Porque o que come bebe indignamente, come bebe para a sua própria condenação. E muita gente estava ficando doente e morrendo. Literalmente morrendo. Era uma igreja doente espiritualmente. Por quê? O pessoal não estava levando a sério a ceia do Senhor. Eles não sabiam o significado nem da ceia. Eles estavam indo por ir. Né? Eu fiquei sabendo de uma igreja enorme, né, fora do Brasil, que são de milhares de membros. Então, mas não estavam nem aí com a parte espiritual. Então, eles resolveram fazer a ceia uma vez por ano só, porque
era só pro forma. Tá? Aconteceu uma crise pequenininha, afundou toda a igreja. Por quê? Ninguém estava levando a sério. Pouquíssima gente estava levando a sério. Então, quando vier uma crise, vai sobrar pouca gente. Corrigindo o conceito da ceia do Senhor. Tendo dado graças, tomai e comer isso, meu corpo, que é a partir de vós, faz isso em memória de mim. Está lembrando a Páscoa, né? Semelhantemente também, depois de ser, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue, faz isso todas as vezes que beberes em memória de mim, para lembrar do passado. É para lembrar, pão, quer dizer, igreja, corpo de Cristo, igreja, tá? Como está tendo a tua relação com a igreja, né? E vinho, você está escrito aí que se refere ao Novo Testamento, que é a palavra de Deus, tá? Todas as vezes que vocês praticarem a ceia do Senhor, façam isso lembrando do passado e do futuro, até que venha. Ou seja, saiba de onde Deus te tirou. Lembra, a ceia é para também você lembrar de onde Deus te tirou. Você não era muito legal, não. Muitos esquecem de onde Deus te tirou. É isso que ele está dizendo. Você esqueceu de onde Deus te tirou? E para onde a gente está indo? Gente, do jeito que vocês estão indo, você não vai chegar lá, não. Né? Até que venha a festa dos tabernáculos futuro. Né? Lembra da festa da Páscoa? Ou seja, o quê? Da onde Deus te tirou? Você saiu do lodo. Você não era nada. Então, saiba valorizar de onde Deus te tirou, para onde Deus está te levando. Por isso que Deus está te corrigindo. Tá? É isso que ele quis dizer. Problema nos dons e seu lugar no corpo de Cristo. Qual que era o problema sobre os dons espirituais? Acerca dos dons, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Eles eram ignorantes, eles não tinham pouco conhecimento sobre esse assunto. Né? E olho não pode dizer na mão, não tem necessidade de ti, nem a cabeça aos pés não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários. Vocês são o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ele está dizendo assim, cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo e cada um tem uma função. Todos têm uma função no corpo de Cristo, até aquele que parece que não é mais importante, até a unha é importante no corpo de Cristo. Todos são importantes. Ninguém é mais importante do que todos, só que todos têm que estar atuando. Paulo quis dizer isso. Todos têm que estar atuando. Tá? Mas como que eu posso atuar? Cada um deveria ter a manifestação do dom espiritual. Ele diz assim, cada um deveria permitir que o Espírito Santo se manifestasse através de você. Deveria. Aí você diz, puxa, mas nem ser batizado no Espírito Santo é essencial. E depois de ser batizado no Espírito Santo, procura um dom. Procura o teu lugar no corpo de Cristo. Como que eu vou saber o meu lugar no corpo de Cristo? Dom espiritual é essencial. Tem igrejas que estão enormes hoje por causa de um dom espiritual. Mas qual que é a diferença? Eles estão atuando, eles não recebem o dom e deixam grudar na parede como fosse um troféu. Não, eles usam. Eles praticam os dons espirituais. Essa é a diferença. Tá? Que dom é esse? Né? Tem a palavra da sabedoria, tem fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento dos espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Né? São dons que Jesus praticava todas. E hoje a igreja também tinha que praticar todos os dons. Não que eu tenho que ter os 9 dons. Não, Jesus tinha. Mas o corpo de Cristo hoje também tem, dividido em várias pessoas. Tá? Como deveríamos atuar hoje? O ministério de Jesus. Jesus, o que ele fazia? Ele ensinava e manifestava o poder de Deus aqui na terra. Aquilo que tinha no céu, ele trouxe aqui na terra. E Paulo, o que ele fez? Ele ensinou também, mesma coisa. Ele continuou fazendo aquilo que Jesus fazia. O que mais ele fazia? Manifestação dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo que foi enviado para nós. E igreja, o que tem que fazer? Também tem que ensinar, da mesma forma que Jesus, Paulo, e também praticar os dons espirituais. Não só ter, tá, gente? Não só pedir. É bom você já
Se você não recebeu ainda, já vai praticando. Porque alguma tendência você tem. Eu praticava muito dom de profecia, a profecia, e depois que eu profetizei bastante, eu recebi o dom de profecia oficialmente, através de várias pessoas que eram profetisas ou profetas. Outro problema do conceito de amor. Né? Eles estavam tendo problema de conceituar o amor. E amor aqui está em grego, tá? Ele está conceituando o amor ágape. Eu vi lá na literatura em grego, parece que tem uns 6 tipos de amor. Né? Só que o amor que é citado na Bíblia, no Novo Testamento, é filéus muito pouco, mas muito pouco, acho que não chega a ser 2 ou 3 passagens, que é o amor, amizade, né? Mas o restante, 90 e tantos %, é ágape, tá? Se refere ao amor de Deus, tá? Amor ágape. E esse amor ágape é sofredor, benigno, tal, não se importa com indecência, ou seja, quem tem amor de Deus não faz pouco caso, não é vaidoso, orgulhoso, não é indecente, não é egoísta, não se irrita, não fica suspeitando mal de tudo, não fica folgado com a injustiça. Se for ver uma injustiça, não pensa que quem tem amor fica incomodado. Incomodado, assim como Paulo era incomodado. Ele tinha muito amor, por isso que ele fica incomodado. Tinha um problema, tinha que resolver. Tinha um pecado, tinha que resolver. Mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor nunca falha. Ou seja, amor é um pouquinho sofrível, tá? E ele diz também que a característica principal da igreja, eu nem estou falando, eu botei problema no conceito de amor, tá? É que eles estavam tendo conceitos diferentes, tá? Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, saía, sentia como menino, discorria como menino, mas um dia que cheguei a ser homem, eu amadureci. Ou seja, uma igreja madura é uma igreja que ama, tá? Uma igreja menino só tem competição. É isso que ele quer dizer. Uma igreja madura ama. Uma igreja menino é só disputa, divisão toda hora. É fofoca para lá e fofoca para cá, tá? É muita canalidade. 14º, problema sobre a utilização dos dons, especialmente ele dá muita ênfase no dom de profecia. Ele diz, se possível, seria uma boa que todos tivessem esse dom, porque é um dom extremamente útil, é o que Paulo recomenda. Se você puder, se você tem dúvida, procura exercer esse dom de profecia, que é o melhor, tá? É o mais prático, mas isso é impactante, né? E a base do dom de profecia é o amor, tá? A gente faz por amor e não porque a gente quer se aparecer. E outra, a profecia faz a igreja crescer. Aquele que fala em línguas e não tem interpretação de línguas, edifica só a si mesmo. Línguas estranhas faz você crescer, só você. Mas a profecia faz com que outros cresçam, tá? Não estou dizendo que falar em línguas é ruim, não. Se você for falar em línguas, fala só você quietinho, tá? No seu canto. Exceto se tiver alguém que interprete. Por exemplo, já fizemos cultos onde a gente chama a pessoa, a gente orienta, pode começar a falar em línguas que nós vamos interpretar. É o dom de interpretação de línguas, que é a mesma coisa que dom de profecia, tá? Quem interpreta línguas tem o dom de profecia, são similares. Agora, se você não vai interpretar as línguas, então a pessoa vai ter que ficar orando em línguas sozinho. Mas, geralmente, se você pedir para a pessoa orar em línguas, Deus vai te dar, quem é batizado no Espírito Santo e tiver dom de profecia, é muito mais rápido você aprender a interpretação de línguas, tá? Ele diz, e seja muito intenso nos dons, não pratique os dons só uma vez por ano quando tiver um culto diferente. Né? Não, teria que ser semanalmente, tá? Ele seja mais intenso nisso.
Dons de profecia convertem muita gente, ele diz. É bem evangelístico. Então, ele diz que seria útil. 2 ou 3 profetizam, que não. Ele diz 2 ou 3 profetizam no sentido de se for uma profecia para a igreja toda. Tá? E que haja ordem e decência, porque onde existe ordem, existe o Espírito Santo lá, tá bom? E orientações específicas para mulheres na igreja de Corinto devido ao contexto local, tá? Então, Paulo deu algumas orientações para as mulheres em Corinto, né? Por causa do contexto local, que era um lugar era um porto, né? Então, existia muita indisciplina entre homens e mulheres. Eu fiz uma balança aí, os dons espirituais têm que existir, e do outro lado, frutos do Espírito, misturando Coríntios com Gálatas. Tem que estar equilibrado, tá? Tem que ter caráter e tem que ter manifestação dos dons espirituais. E a base disso é o amor, tá bom? 1 Coríntios 14, 1 diz, a base de tudo é o amor, mas procure com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Paulo que orientou, tá bom? Procure, tá? Dizer que tem amor, mas não tem dons espirituais, não teria muito sentido. Se você tem amor de Deus, ágape, você vai procurar os dons. Porque as pessoas precisam de cura, as pessoas precisam de libertação. Se você tem amor pelas pessoas, você sabe que eles vão precisar de... Inclusive, continue orando pelo Luizão, tá, gente? Que ele está de Covid, ainda ele está internado em UTI, tá? Sobre ressurreição ou transformação na volta de Jesus. Ele diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Se esperamos que só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a gente não crê que existe vida além dessa, ele está dizendo, puxa, mas se isso não for verdade, tudo é em vão. Mas, ele diz, no momento não abrir e fechar nos olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele está escrevendo no final da carta, dizendo assim, gente, um dia nós vamos ressuscitar. É por isso que ele está dizendo sobre correção. Tá? Não é à toa. Claro, que se tudo for mentira, então pode fazer do jeito que quiser. Ele está dizendo, se for tudo mentira, então... Mas se vocês creem em Jesus Cristo, então acerta a vida. Igreja de Corinto. É isso que ele está dizendo. Tá? Portanto, meus amados, sejam firmes e constantes, não instáveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus está olhando o teu trabalho. Está tudo sendo contabilizado. Ele está dizendo, Jesus está para chegar, hein, gente? Não fique parado. Faltando um mês para Jesus voltar, eu começo a trabalhar na igreja. Não vai nessa não, porque não é assim que funciona. Pode ser que a vinda de Jesus para muitos seja mais breve do que outros, tá? Por quê? Pode ser que Deus nos leve. Se Deus levar muita gente daqui a pouco, a segunda vinda já está mais próxima do que você imagina, meu caro. Tá? Por que Paulo ensinava sobre a segunda volta? Porque eles poderiam morrer a qualquer hora, e já morreram mesmo. E aqueles que acataram essa carta, sem dúvida, eles vão ser transformados um dia. Tá? Pode ser que na nossa geração, nós não vamos experimentar morte. É possível. É possível. Porque pode ser que Jesus volte antes. É possível. Tá? Então, gente, é melhor não perder muito tempo. Eu estou achando que muitos estão perdendo muito tempo na nossa igreja. Tá? E isso, eu não posso forçar nada, mas que o ensino te ensine. Se o Espírito Santo está falando contigo, é bom acatar aquilo que Paulo ensinou. Tá? E nós concordamos com o que Paulo ensinou. Você está preparado para a volta de Cristo? Está aceitando as correções? Está manifestando os dons espirituais? Está abundante na obra do Senhor?
Tá? É uma boa pergunta para vocês, tá bom? Últimas recomendações. Todas as coisas sejam feitas no amor ágape. A base disso, sair da criancice, é você ter amor pelos outros por Deus. Amor eterno. Ou seja, desejar a vida eterna das outras pessoas. Tá? Se você quiser a vida eterna para outras pessoas, você vai querer corrigir as pessoas. Porque você vai dizer, cara, se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. É por aí mesmo. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Tem muita gente que está servindo a Deus e não sejam alvos de crítica. Como Paulo falou, tem gente que está servindo a Deus e eles que são alvos de crítica, meu caro. Então ele diz, para de criticar esse pessoal que está servindo a Deus, tá? E outra, e quem não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja amaldiçoado. Ele termina desse jeito. Anátema quer dizer, seja amaldiçoado. Ele diz, Maranata vem. É um termo que ele diz, vem Senhor. Né? Ele estava achando que Jesus voltaria bem mais na época deles. Tá? Deixa eu ver. Acabou. Deus abençoe a todos e... Graça e paz. Boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria muito grande estar aqui para receber mais da parte de Deus. Esse é o objetivo nosso aqui, que a gente possa estar compartilhando com vocês um pouco mais de informações desse Deus maravilhoso, daquilo que Ele quer de nós, principalmente. Porque através da palavra nós aprendemos a ser cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus. Então Ele quer nos transformar. Em cada momento como esse, é uma oportunidade que eu também tenho, assim como vocês que estão aí têm, de avançarmos, de crescermos, de amadurecermos, de sermos transformados pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse grande privilégio que temos de estarmos aqui reunidos para estudar a Tua palavra, a santa palavra, Pai. Então me dê graça, me capacite, mas também peço pelos meus irmãos que estão daí do outro lado, para que possam reter tudo aquilo que Deus tem no coração para essa noite, para que eu e você aprendamos e possamos ser transformados, como eu disse. Vamos lá. Hoje é o dia de um livro, uau, Eclesiastes. Tem muita gente que não é muito fã desse livro. Eu espero que a partir de hoje isso possa mudar. Porque a gente tem, fazendo a leitura correta e principalmente com a perspectiva correta do livro, eu tenho certeza que você vai mudar a sua ideia sobre esse livro. Você libera aí para mim. Ok, e de fato, pensando nele, estudando, vendo um monte de coisas, eu achei uma introdução que eu achei uma das melhores, que retrata o que é esse livro de Eclesiastes. Então vamos lá com calma, vamos ver um pouquinho por vez. E ele já começa dizendo assim, o autor começa dizendo, diferentemente dos animais, que parecem bem satisfeitos em ser apenas eles mesmos, nós humanos, não. Estamos sempre procurando meios de ser mais do que somos, ou muitas vezes ser outra pessoa. E é exatamente isso que Eclesiastes trata. Ou seja, examinamos a nossa alma em busca de sentido. Compramos o mundo pensando no prazer, e aí tentamos de tudo. As áreas comuns desse esforço, e o livro retrata isso, o que é? Dinheiro, sexo, poder, aventura e conhecimento. Nossas incursões sempre aparentam ser promissoras, principalmente no começo. Agora vai, mas nada parece satisfazer. Por isso, intensificamos ainda mais nossos esforços. Quanto mais nos dedicamos a algo, menos extraímos dele. Seguindo, algumas pessoas acordam cedo e empreendem uma jornada tediosa e repetitiva muitas vezes. Outros já não. Outros parece que não vão aprender nunca e se batem por aí a vida inteira, tornando-se cada vez menos humanos com o passar dos anos. Eclesiastes entra aí. Eclesiastes é uma testemunha famosa, a mais famosa do mundo dessa experiência de futilidade. Já vai lembrar que a palavra que é muito usada como futilidade ou fútil é vaidade. E vaidade, para vocês terem uma ideia, num livro de apenas 12
12 capítulos, essa palavra aparece 35 vezes. Então, não entenda a vaidade como essa vaidade humana de estar bonito, não sei o quê. Não, a vaidade desse livro é aquilo que não tem valor, é fútil e é passageiro, por causa da perspectiva errada. Seguindo ainda aqui na introdução, Eclesiastes, então, desta maneira, torna-se uma leitura indispensável. 12 capítulos, faça a leitura. Por quê? Ele faz uma limpeza geral na nossa alma. Ele remove essa espiritualidade rasa que muitas vezes a gente tem. Porque só assim estaremos prontos para a visitação de Deus revelada em Jesus Cristo. Eclesiastes tem esse papel. Eclesiastes, ele está, como eu digo aqui, ele está mais para João Batista. Ou seja, não é refeição, é banho, é escovação, é arrependimento, é expiação. Por isso que muitos não gostam do livro. Porque ele não vem alimentar, ele vem limpar, ele vem nos limpar. Consiste na exposição e rejeição da expectativa arrogante que todos nós temos e equivocada de que podemos viver as nossas vidas da maneira como quisermos. Esse é o grande erro, ou seja, de acordo com as nossas regras. E o livro trata muito bem disso. Contexto do livro. Israel vivia seus tempos áureos de paz. Diferentemente dos tempos para trás, ao menos do período de Davi, que era cheio de luta, cheio de conquistas, Salomão pegou a coisa feita. E nem teve intenção de mais lutas, mais combates, não. Como diz aí, Salomão dedicou tempo e energia para aprimorar a cultura local. Veja só, em vez de expandir ou simplesmente defender as fronteiras de Israel, ele promovia de fato o progresso cultural de sua nação através da prosperidade material, de fato foi muito próspero, mas também de uma cultura erudita. Se formos lá, não temos tempo agora, mas a narrativa de 1 Reis mostra as grandes realizações de Salomão, tanto no comércio e na diplomacia internacional também. Assim também, agricultura, construção de cidades, fortaleza e do próprio templo que ele construiu. Mas era isso, era esse o contexto de Israel na época. Por que chama-se Eclesiastes? Esse nome não vem do hebraico, esse nome vem do grego e significa o pregador, que é o capítulo 1, versículo 1, ele diz isso. Ou seja, Eclesiastes, a bem da verdade, isso daqui é como se fosse um discurso de um pregador para uma assembleia, porque o pregador, ele se dirige a uma assembleia. Então, aqui é como se fosse o discurso final de Salomão, porque ele está no fim da sua vida. Então, nós sabemos que o primeiro livro que ele escreveu na juventude foi o Cântico dos Cânticos. Quando estava maduro, escreveu Provérbios, e aí já no fim de sua vida, ele escreveu Eclesiastes. Mas grave bem o que eu vou falar já. Por que você precisa entender a perspectiva correta desse livro? Porque a perspectiva deste livro é absolutamente humana. Deus permitiu, porque esse livro ele se enquadra nos livros que nós chamamos de poéticos. Então a poesia, o próprio Agostinho já dizia isso, que a poesia Deus fala, mas deixa o homem falar. Então Deus permitiu que o homem falasse, porque você não vai ver em Eclesiastes em nenhum momento uma frase assim, como a gente vê nos livros proféticos, e disse Deus. Não, aqui não tem isso, nem poderia ter. Aqui é tudo da cabeça do Salomão. E Deus permitiu. Então a gente vai tentar entender hoje o que esse livro está fazendo aí. Porque é meramente sobre a perspectiva humana, e vocês vão ver isso. Inclusive, tem algumas frases que identificam muito isso. Se você não entender que esse livro é absolutamente da perspectiva humana, não vai fazer sentido. Deus permitiu. Tem seus mistérios, alguns a gente tenta revelar hoje aqui, outros, quando a gente estiver na glória, a gente pergunta para ele, tá bom? Seguindo, então, como eu disse, o título se refere àquele que se dirige à assembleia, portanto, o pregador. E vide aí, capítulo 1, verso 1 e 2, no próprio capítulo 7, ele repete isso também. Qual é o pano de fundo nesse período que foi escrito? E qual é o objetivo? Então, aqui é isso, o objetivo do livro é responder
a algumas das mais desafiadoras questões da vida. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? Para que todo esse esforço? Particularmente aquelas que pareciam contrárias às expectativas de Salomão. Essa característica, como eu falei no início, tem levado alguns estudiosos a achar esse livro até muito ceticismo, ou seja, não acreditando que o próprio Salomão pudesse crer em Deus. Mas como a gente vai ver, eu vou até ler, porém, apesar de seu comportamento e modo de pensar absurdamente insensatos, Deus deixou um insensato escrever. É isso que você tem que entender. Deus permitiu que um insensato escrevesse, porque muitas vezes ele escreve coisas que são verdades, meias verdades e insensatez total. Mas Deus permitiu. De novo, lembra-se, é um livro poético. O poeta, Deus permite que ele fale. Se você pensa comigo, salmista. O salmista falava com ele mesmo. Ó minha alma, por que estás assim? Porque tem uma linha poética. Então Deus permite. Deus fala, mas também permite o homem falar nessa questão. Mas depois a gente vai ver esse 12, 13, 14, como ele confessa no fechamento do livro que ele de fato não tinha perdido a fé no Senhor. Visão geral do livro, o autor é Salomão, isso aparece logo no começo, dizendo que foi um rei de Israel, filho de Davi, então não há muitas dúvidas que esse é o autor do livro. A data, aproximadamente 930 a.C., e de novo, qual foi o propósito? Demonstrar que a vida vista, presta bem atenção, isso é repetitivo hoje aqui, a vida vista unicamente a partir da perspectiva humana, resultará em pessimismo. Não tem como ser diferente. E oferecer a esperança, sim, por meio da obediência humilde e da fidelidade de Deus até o fim. Porque é falado aqui também a respeito do julgamento final. Então, não tem jeito. Se nós tocarmos as nossas vidas apenas pela nossa força, pelo nosso entendimento, não vai dar certo. Então, a gente vê aqui um autor, um rei Salomão idoso, pessimista, depressivo, pode pôr os adjetivos que você quiser, mas é exatamente isso que a gente vê. Ainda dentro da visão geral, o que a gente pode considerar como verdades fundamentais desse livro? Quando o que nos resta são apenas os esforços e a perspectiva humana, que eu acabei de falar, a vida parece não oferecer esperança ou significado. Para que eu lutei tanto? Para que eu lutei tanto se o meu vizinho lá não está fazendo nada disso e a vida dele está melhor que a minha? E depois vai morrer, eu também, vai ficar tudo igual. Só com a perspectiva humana. Em nenhum momento a gente vê Salomão preocupado com a eternidade, por exemplo. Se nós tirarmos a eternidade das nossas vidas, a gente vira um Eclesiastes. Porque é aqui, ó. Então, me esforcei, me dei bem, que bom. Me esforcei, me dei mal, puxa. Isso é perspectiva humana. Os seres humanos não conseguem nem mesmo, através da gente ver passagens assim, começar a sondar a sabedoria divina, que sustenta e controla todas as coisas. Nós somos incapazes de alcançar um pouco só da sabedoria de Deus. E aí, quando as limitações humanas nossas são reconhecidas, nós passamos a ter uma visão divina da vida, pela renovação da nossa reverência a Deus e fidelidade aos seus mandamentos. Quer dizer, tem que cair uma ficha de perceber que nós não somos tudo isso, e que há um Deus Criador que fez todas as coisas e que detém o controle de tudo. E se nós andarmos de acordo com os seus princípios, aí sim seremos felizes aqui e na eternidade. De novo, e aqui é uma das palavras-chave do livro para a gente poder entender esse livro. Então, para você poder entender esse livro, para poder compreender Eclesiastes, precisamos ter em mente a expressão qual? Debaixo do sol. Sabe quantas vezes aparece nos 12 capítulos? 29 vezes. Debaixo do sol. Aqui pus 20, mas é mais. São quase 30. E indica o quê? A perspectiva geral adotada pelo autor, cuja pesquisa se restringiu apenas à esfera humana.
isto aqui. Isso que a gente toca, isso que a gente sente, isso que a gente vê, isso é debaixo do sol. Isso é frustrante, muitas vezes eu diria. Eu diria que é angustiante. É de fato depressivo, só isso aqui, só isso aqui. E o autor se propõe resolver o enigma da vida do homem, mas faz baseado em seus próprios recursos intelectuais e sem ajuda de Deus. Sem ajuda de Deus, por quê? Debaixo do sol. Deus está acima do sol. Então, quando você for ler lá, e você vai ler muitas vezes essa expressão debaixo do sol, é o terreno. E o terreno, o que Tiago diz? A sabedoria terrena, ela é diabólica, é isso. Não tem como extrair coisas boas daqui, sem a perspectiva correta, sem a perspectiva do divino, do eterno, que de fato construiu tudo e o fez perfeitamente, e o fez inclusive para o nosso deleite. Porém, não posso perder a noção de que eu estou debaixo do sol, mas ele está acima do sol. Então eu devo a ele reverência, eu devo a ele amor, eu devo a ele obediência e devo a ele minha confiança que, apesar das dificuldades que passamos aqui, tem um propósito para isso. Mas o autor aqui ficou só debaixo do sol. Significado e mensagem. A sabedoria de Eclesiastes reside no modo de lidar com esta vida e até mesmo prosperar com ela, apesar da brevidade e aparente futilidade, né? E a vida é breve mesmo, é como um vapor, né? O Novo Testamento já relata assim, é como um vapor que vem, ou como uma neblina que vem e logo se dissipa. Então, embora não sejamos capazes de compreender todas as ações divinas, nem o propósito de nossa existência, e muitas vezes não somos mesmo, Eclesiastes garante que nosso Deus soberano está firmemente no controle de tudo o que acontece, tanto das coisas boas como das más, como das tragédias. Se nós não tivermos esse entendimento que Deus tem o controle, que Deus está ciente da dificuldade que você está passando no momento, e que eu já passei, e que vamos voltar a passar, não importa, mas você precisa ter essa certeza que em cada circunstância que aparentemente aos nossos olhos ela é negativa, existe um propósito positivo de Deus para você, assim como tem para mim também. E isso aqui o autor nem sempre estava apto a perceber, porque debaixo do sol não dá para perceber. A gente só percebe isso quando temos a presença do Espírito Santo em nós. Aí ele revela, João, você está passando por isso, mas você vai sair muito melhor lá na frente. A sua fé será fortalecida, os seus relacionamentos serão aprimorados. É disso que se trata. Você terá mais intimidade comigo, João. Mas apenas debaixo do sol, não. Eu tenho que receber da parte do Espírito para poder ter esse entendimento de saber que Deus detém o controle de todas as coisas, tanto as boas quanto as más. Então, aqueles que confiam em Deus devem considerar a aparente futilidade da vida como um incentivo para realizar o quê? Com diligência. Com diligência e sabedoria, tudo que puderem enquanto estão vivos. Tem até um versículo que vai falar disso e eu coloquei aí na aplicação pessoal no final. E ao longo do caminho, aproveite e desfrute. Isso Salomão fala muito bem. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que não desfrutam da vida que Deus deu. E Deus quer que você desfrute. Deus quer que você desfrute, né? Desde que seja de uma maneira saudável, de uma maneira santa. É possível você ter essa alegria que vem do alto e desfrutar de momentos preciosos de comunhão com sua família, com seus amigos, com os irmãos em Cristo. É disso que estamos falando, desfrutar as boas dádivas do Senhor. As boas dádivas do Senhor. Ainda dentro do significado, a questão inevitável que se faz é por que Deus determinou que fosse incluído na Bíblia um livro que não apresenta nenhuma perspectiva acima do sol, porque só se fala debaixo do sol. Então, que propósito Deus teve
quando falou, não, eu vou deixar esse Eclesiastes aí. Olha que ele era romântico quando escreveu o Cântico dos Cânticos, ele foi bem sábio quando escreveu Provérbios, porque esse livro será lido, será utilizado por empresas até. Eu conheço pessoas do mundo que utilizam o livro de Provérbios em palestras. Já vi palestra de uma pessoa que não era do Senhor, mas ele escreveu um livro sobre Provérbios, de tantos ensinamentos preciosos que tem lá. Então, o mesmo autor que escreveu o Cântico dos Cânticos, escreveu o ápice da sua sabedoria, está em Provérbios, e aí depois, no final da vida, escreve Eclesiastes. Deus deixou. Então, nós temos que pedir a Ele e ao Espírito Santo para dizer, por que o Senhor deixou? E aí, eu diria o seguinte, que em primeiro lugar, para evitar que eu e você possamos passar pela desanimadora experiência que o próprio Salomão passou, e de procurar a realização onde não existe. E se tinha alguém que tinha todas as condições que você possa imaginar de recursos materiais, recursos humanos, recursos de conhecimento, porque foi tido como o homem mais sábio do mundo, quer dizer, ele era a única pessoa que a gente poderia dizer que em qualquer empreitada que ele resolvesse fazer, ele deveria ter sido bem-sucedido. E nós sabemos que em muitas foram, porém não o satisfazia, porque ele fazia tudo isso debaixo do sol. Debaixo do sol. O ser humano acredita de modo instintivo ser capaz de encontrar alegrias em coisas boas, como riqueza, diversão, viagens pelo mundo, ou mesmo às vezes em coisas ruins, drogas, álcool e imoralidades sexuais. Ainda assim, o ser humano acha que dá para encontrar alegria nisso. Entretanto, o livro demonstra o fracasso dessa aventura por meio da experiência de alguém muito mais sábio e rico que qualquer outra pessoa que já viveu. O que eu falei, se tinha alguém com condições de experimentar o melhor desse mundo, foi Salomão. Mas o satisfez? De jeito nenhum. Ao meditarmos sobre, e esta eu acredito de fato ser a razão do porquê Deus permitiu que esse livro estivesse e vai sempre estar incluído na Sagrada Escritura, que ao lê-lo, você e eu temos que sentir, não quero errar como ele errou, não quero ter esse sentimento que ele tem aí. Então, ao meditarmos sobre a experiência de Salomão, aí sim, podemos evitar todas essas frustrações e desperdício de dinheiro, de tempo, de esforços, e em vez disso, procurar a satisfação verdadeira naquele que vive aonde? Acima do sol, o Senhor Jesus Cristo. Alegria tem um nome, alegria é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Paz tem um nome, paz é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Amor é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. A hora que você tira isso, não encontramos nada. Nada do mundo satisfaz o seu coração. Traz descanso para a sua alma, para o seu espírito. É tudo muito passageiro, vaidade de vaidades. Fútil, sem valor. Agora, a alegria do Senhor, essa é a nossa força. Essa é a nossa força. Ainda dentro do significado, Eclesiastes nos desafia a refletir com profundidade a respeito de questões extremamente básicas. A vida e tudo que ela abrange parece vapor sem sentido, algo que hoje está aqui e amanhã simplesmente desaparece. Então já fica aí uma questão para você. A Bíblia diz que nós temos que aprender a contar os dias, a remir o tempo. Você está aqui hoje, amanhã você não sabe onde você vai estar. Estamos vendo aí pessoas ainda sofrendo muito aí com a Covid. Eu louvo a Deus por mais um milagre que fiquei sabendo está fazendo na vida do Luizão, depois de 20 dias entubado, foi desentubado, já está conversando. Isso são coisas, sabe o quê? Acima do sol. Porque debaixo do sol, continuaria entubado, continuaria inconsciente. Em qualquer hospital, com qualquer recurso, com qualquer dinheiro.
Debaixo do sol é assim. Mas quando nós estamos acima do sol, você vê esses milagres que Cristo continua fazendo. E que ele, de fato, assim como tantas outras pessoas, se recupere por completo e seja um testemunho vivo desse Deus que habita acima do sol. Nem por isso, contudo, nossa existência precisa ser desprovida de propósito. Isso é importante. Porque se a gente chegar a essa conclusão, então, que nada vale a pena, o que eu estou fazendo aqui? Não. Você e eu temos um propósito já definido ao nascermos. Você sabe por que você está aí ou por que eu estou aqui? O objetivo principal da sua vida e da minha é honrar a Deus. Que em todas as suas atitudes, em que todas as minhas atitudes, elas honrem a Deus. É isso. Eu não estou aqui para ser um melhor pregador, o melhor pai, melhor marido, melhor isso, melhor aquilo. Não, eu estou aqui para honrar ao meu Deus. Só que, ao fazermos isso, a honrarmos a Deus através das nossas atitudes e posturas e posicionamentos e princípios, você pode estar certo que você vai ser o melhor pai que seus filhos poderiam desejar. Você vai ser o melhor marido que alguém poderia ter. Você vai ser a melhor mãe, a melhor esposa, porque a razão principal está acima do sol. E é honrar e dar glórias ao Senhor. Isso. E aí não tem frustração. Aí não tem desânimo. Aí não tem um dia você estar mal, porque ele é merecedor, porque tudo que ele fez com excelência. Ele fez com excelência. Então, entenda isso. É para isso que nós estamos aqui. E aí Eclesiastes recomenda que, de fato, busquemos sabedoria e um modo de vida justo. E encontremos propósito em nos lembrar do nosso Criador e em guardar o quê? Seus mandamentos. Aí sim teremos alegria na vida que Deus nos deu. E a alegria que Ele nos dá, ninguém vai tirar. Está lá em Mateus. Quando, inclusive, estamos entrando agora no Advento, né? É bom lembrar que a vinda do Senhor Jesus, ela é tida como uma alegria que ninguém mais poderia tirar de nós. Só Ele. Qualquer outra alegria do mundo, debaixo do sol, um dia você tem, outro dia você não tem. Né? Muitas coisas nós às vezes podemos perder, mas a presença dEle, o amor dEle, a graça dEle, o perdão dEle estarão sempre sobre nós. Sempre sobre nós. Cristo em Eclesiastes. Tem Cristo em Eclesiastes? Tem que ter, porque Cristo está de Gênesis a Apocalipse. Não poderia ser diferente. Como é que a gente encontra Cristo aqui? Ele relaciona com Cristo de algumas maneiras, mas eu peguei duas. Na sua primeira vinda, Cristo, ele era e sempre foi, sempre será a sabedoria de Deus. Vamos até ver. Vou abrir 1 Coríntios 24 e 30 para ver o que Paulo fala a esse respeito. Porque como esse livro fala muito de sabedoria, e o que é a sabedoria então? Vamos assim dizer. Aqui, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, toda a sabedoria que Salomão passou uma vida inteira buscando, ela reside na pessoa de Cristo. Que revelou a sabedoria àqueles que o seguiram. É o que Paulo fala aqui. Que mais? Por meio da fé em Cristo, temos acesso também à sabedoria de Deus. Está lá em Tiago. E por fim, a segunda maneira, mesmo com a vinda de Cristo, e aí nós temos que fazer essa análise, Eclesiastes nos faz lembrar que os filhos de Deus ainda vivem como forasteiros nesse mundo. 1 Pedro 1:1 faz menção a isso. Ou seja, apesar de ter sido perdoados de nossos pecados e vivificados em Cristo, ainda, muitas vezes, vivemos entre profundas frustrações e tensões. Todos nós temos. Até quando? Até que Cristo coloque um fim na presente era. E aí, enquanto isso não acontece, estamos aqui no mundo, temos dificuldades, temos tribulações.
Os enigmas da vida, às vezes, são tão grandes que não sabemos nem mesmo como orar. Você talvez já tenha experimentado isso. Eu também. Momentos difíceis, às vezes você não se vê com forças para orar. Mas Romanos diz o quê? Mas podemos ter confiança em meio às nossas lutas, por saber que o Espírito de Cristo, ou Espírito Santo, que conhece a mente de Deus, ora por nós. Aleluia por isso. Aleluia por isso. Então, Cristo está nesse livro desta maneira, com uma sabedoria e também nos mostrando que nos momentos difíceis, o Espírito dele está intercedendo por você e por mim. Aplicação do livro. Vamos agora com calma. A aplicação eu sempre chamava antigamente como arquivo pessoal, dessa vez estou colocando como aplicação, que seriam alguns trechos, versículos do livro que tocaram fundo no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês para que a gente possa extrair ainda mais ensinamento desse livro. Espero que você já possa estar vendo de uma outra maneira ou com outros olhos o livro de Eclesiastes. Lembrando, perspectiva humana, esfera terrena. Há frustrações nessa perspectiva? Você já se viu frustrado com coisas que acontecem nessa terra? Opa, não precisa levantar a mão, não. Debaixo do sol. Sem nenhuma expectativa sobre a eternidade. Espiritualidade ficou de fora. Mas ainda assim, temos como extrair conhecimentos do livro. Até porque, para não incorrermos no mesmo risco dele. De trabalhar demais, de buscar conhecimento demais e ver que isso não levou a coisa nenhuma. Então, vamos ver. Eu acho que eu começo com capítulo 2 de Eclesiastes, em que Salomão ele lista algumas coisas que ele foi procurar alegria, desesperadamente nessas coisas. A primeira coisa que ele procurou foi no vinho. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne. E o vinho aqui simboliza todo tipo de droga, todo tipo ligado a paladar, a olfato, coisas que você come, coisas que você bebe, e que muitas vezes achamos que isso vai nos satisfazer, vai nos trazer alegria. Não trouxe. Não bastante isso, não bastando isso, ele vai agora, então, fiz para mim, isso é verso 3, tudo do Eclesiastes 2. Aí ele segue, então, já que o vinho não resolve, eu vou ser o maior empreendedor que esse mundo já teve. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. E ele segue, eu não pus aí, mas até vou ler mais um pouquinho, porque a lista dele não é pequena. Vamos ver. Aqui, ó. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Bois, ovelhas, tudo. Ou seja, bens materiais, recursos materiais. Isso deve alegrar minha alma. Deve trazer paz ao meu coração. Deve me satisfazer. E ele foi com tudo. E foi um dos homens mais ricos e poderosos que já houve na face da terra. Adiantou? Não. E aí ele segue. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. O que você imaginar de ouro e de prata estava na mão dele. Resolveu? Não. O que falta? Ele já foi para o vinho, ele já foi para as obras, ele agora já está no dinheiro de fato, e ele agora então ele vai para aquilo que os olhos podem ver. Sexo. E tudo quanto desejar os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. É difícil a gente imaginar uma situação como essa. Você não se privar de nada. Você colocou o olho em alguma coisa, eu quero, traz para casa. Colocou um olho em uma outra pessoa, numa outra mulher, eu quero, traz para casa. Não é à toa que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, totalizando 1000 mulheres. Porque ele não negou, nem se privou de nenhum tipo de prazer.
O que viesse na telha dele, simplesmente no estalar de dedos ele tinha, ele fazia, ele conseguia. E aí ele termina isso dizendo: e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. E que proveito nenhum havia onde? Debaixo do sol. Porque debaixo do sol não tem. O nosso proveito, o teu proveito e o meu proveito está acima do sol. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer por nós. E todo aquele que nele crê não perece, não morre, não fica debaixo do sol. Vai para cima do sol. Aí tem graça, porque ficarmos embaixo do sol com vinho, com obras magníficas, com prata e ouro, com 1000 mulheres, aflição de espírito e vaidade. Temos que aprender. Por isso que Deus deixou. Está fazendo sentido de ver que Deus tinha que deixar algo assim? Eclesiastes 3, verso 14, diz o quê? Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Saiba então, se você tem algo que de fato foi dado por Deus, foi feito por Deus, isso você não vai perder. Se Deus estabeleceu seu casamento, esse casamento durará para todo sempre. Porque aí é muito claro, aquilo que ele faz durará eternamente. Creia nisso. Creia nisso. Você tem um chamado de Deus para servi-lo. Esse chamado ninguém vai tirar de você. Entenda, viva e ponha em prática isso. Aquilo que Deus põe a mão, dura. Dura. Agora, outro ponto ainda no Eclesiastes 3 que eu gosto diz: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Por que isso toca comigo? Porque muitas vezes você talvez está se queixando de algo que não aconteceu, ou de algo que não saiu da forma como você queria. Esse texto está dizendo, ele faz bem feito, ele faz formoso, mas é no devido tempo. Então aguarde, espere. Confie, exerça a sua fé, deixa seu músculo da fé se exercitar, estique essa fé, porque a palavra é clara, tudo fez formoso, mas não é no seu tempo e não é no meu tempo, é no tempo dele. Então, se ainda não está, é porque não chegou o tempo ainda, porque a hora que chegar o tempo, ele vai fazer, e não vai fazer de qualquer maneira, ele vai fazer formoso, aleluia. Que mais? Eclesiastes 4 diz: melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos, melhor a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Ou seja, o nosso foco está só no dinheiro, está só no trabalho, está só no poder. Que prazer tem aí? Que prazer tem aí? A beleza da riqueza bíblica é você usufruir em paz e com alegria aquilo que você tem. Porque se você não tem paz e nem consegue usufruir de todos os recursos que você tem, para que tê-los? Vira aflição, aflição de alma, vira preocupação em não perder, ou vira preocupação em acumular mais ainda. Desfrute em paz, em paz. Esse é um grande segredo. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Agora ele começa aqui, algo que, para simplificar, eu vou dizer para você: não é bom que o homem esteja só. Isso já foi definido em Gênesis, bem antes. Bem antes, Deus já havia definido: não é bom que o homem esteja só. Você talvez possa estar numa situação hoje, nesse momento, de você falar: mas João, eu estou só, mas Deus está com você.
Deus está com você e tem usado você de muitas maneiras. E, além dele, eu tenho certeza que você tem irmãos em Cristo, tem irmãs em Cristo, tem amigas. Então, é disso que nós estamos falando. Não é necessariamente apenas a relação marido e mulher. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando, assim como Jesus, da importância de você ter companheiros ao seu lado. Porque melhor é serem dois do que um, ter melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Tudo aqui, Salomão, aqui ele está acertando. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Muitas vezes, e claro, é verdade também, a gente utiliza isso até para casamentos, né, que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. E um seria o noivo, a outra a noiva, e o terceiro é Jesus. Correto até aí. Mas também isso dá para ser usado a força da amizade, a força do companheirismo. Nós precisamos uns dos outros. Nós não viemos para esta terra para apenas viver. Nós estamos aqui com o propósito de conviver, compartilhar experiências, falar de Jesus uns para os outros e, nos momentos necessários, estender a mão, oferecer um ombro, porque eu nunca esqueço, no momento mais difícil que Jesus passou, lá no Getsemane, pergunta se ele estava sozinho. Não estava. Seus amigos mais próximos estavam com ele. O que isso nos ensina? Que haverão momentos nas nossas vidas que a gente precisa ter alguém do nosso lado. Ah, mas eu não tenho nenhum amigo, João. Comece sendo você o amigo. É uma relação. Comece sendo você o amigo, que você vai ver que você já vai ter um amigo também. Mas não andemos só. Capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. O que isso nos ensina? Temos que ter reverência, respeito, quando chegamos à casa do Senhor. Muitas vezes podemos chegar achando que é um clube. Não, é a casa de Deus. Tenha respeito, tenha reverência, todas as vezes que você entrar na casa do Senhor. E depois ele diz, não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração. Não se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Quando estamos diante da presença de Deus, procure ouvir. Não tenha pressa em falar. E aqui ele está sendo bem enfático, inclusive, quando a gente faz votos. Muitas vezes nós somos precipitados em fazer um voto. Não seja. Não seja. Aguarde. E se fizer, cumpra-o. Cumpra-o. Então, antes de ir falando algo que vai fazer, que vai jejuar, que vai orar, que vai no monte, que vai fazer obreiro, vai fazer seminário, que vai ler a Bíblia, que vai participar disso, que não vai mais perder nenhum culto de ceia, que não vai mais perder culto, não se precipite. Nem com a tua boca, nem com o teu coração, não se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Ainda está linkado também na reverência que temos que ter diante do Senhor. Mas aqui, tenha calma, se achegue à presença de Deus para ouvi-lo, contemplá-lo e adorá-lo. O que mais temos? Eclesiastes 7. Esse aqui, então, ele estava, quem lê fala, esse aqui, ele estava no ápice do down, deprê e tudo mais. Ele diz, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Uau! Porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Doído isso, difícil isso, mas, infelizmente, dentro das nossas funções, existem os funerais que muitas vezes nós temos que celebrar e ministrar. Não está, de fato, não é dos meus preferidos. Meu preferido é casamento, como muitos sabem, batismo, pregar a palavra, culto de ações de graças, mas o funeral também faz parte.
Porém, eu sempre considero um funeral como uma grande oportunidade de reflexão para os que estão presentes. Porque o que está lá no caixão, amigo, já foi. Não há mais o que fazer. Mas é um momento para nós refletirmos se as nossas escolhas debaixo do sol nos levarão para cima do sol. Então, esse é o ponto aqui. Porque em festa, em banquete, você não está preocupado com acima do sol, tá? Não está. Porque ela todinha é debaixo do sol. A festa, o banquete, é o máximo das coisas que debaixo do sol acontece. Mas essas coisas debaixo do sol não nos levam para cima do sol. Então, de fato, numa casa onde há luto, também significa que é através das adversidades e dificuldades que, de fato, Deus aprimora e muda e transforma e aprimora nosso caráter. Então, entenda assim esse versículo. Entenda assim. E é esse entendimento que eu tenho, por isso o destaquei aqui como uma aplicação pessoal para todos nós. Outra coisa, jamais, nunca digas porque foram os dias passados melhores do que estes. Sabe por que eu estou dizendo que você não deve falar nunca isso? A palavra já disse. Mas eu estou reforçando que aqui Salomão estava certo. Porque ao declarar isso, você está dizendo que você não tem fé suficiente para viver o melhor de Deus mais na sua vida. Você já viveu. Ah, como eu era feliz quando eu tinha, quando eu era. Isso significa falta de fé. E Hebreus é muito claro quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E depois Romanos diz que aquilo que não provém da fé é pecado. Então uma frase como essa, como eram bons dias do meu passado, isso é pecado. Isso, nós estamos ofendendo o nosso Deus poderoso. Ah, foi bom lembrar do Deus poderoso. Isso também talvez vai te ajudar um pouquinho o estado de espírito de Salomão quando ele escreveu esse livro. Ele escreve algumas vezes o nome Deus nesse livro. Mas o ponto é que todas as vezes que ele escreveu Deus nesse livro, ele usou Elohim. Elohim é o Deus criador, Gênesis 1. E criou Deus os céus e a terra. Então, na concepção de Salomão, nesta época que escreveu, esse era o Deus que existia. O que criou todas as coisas sumiu e acabou o assunto. Ele em nenhum momento, como o pai citava, Yahvé, que é o Deus da promessa, que é o Deus relacional, para Salomão não existe. Então, o Deus dele é o Deus que criou todas as coisas e está em algum lugar. Por isso que ele leva tempo nesse livro, mas chega lá de perceber quem é esse Deus e o que nós devemos a ele. Mas isso também ajuda o entendimento e a perspectiva correta do livro, porque ele só tinha uma versão de Deus, que era o Deus Criador. Ele esqueceu do Deus relacional, ele esqueceu o Deus das promessas, ele esqueceu o Deus do conserto. Já o seu pai Davi, não. No Salmo a gente vê muitas vezes Davi se referindo a Deus, não como Elohim. Então, se você tinha esse hábito de dizer que era feliz e não sabia, pode parar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esta frase denota exatamente isso. Vamos seguir. Eclesiastes 2 também diz o quê? Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei. Parece que de vez em quando ele tinha uma parada assim. Acho que ele falava assim, para de beber. Não, estou brincando. Mas aí ele, acertava. Olha aqui. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que o quê? Temem a Deus. E aos que temem diante dele. Então, quando dizem que esse livro é cético, é de alguém que já não acredita mais em Deus, não é verdade. A gente está acabando de ver um texto em que ele diz, eu sei com certeza. Ele não tinha dúvida.
Ele tinha dúvida da existência dele, ele tinha dúvida se ele era feliz, se ele tinha feito tudo de direito, se tinha deixado de fazer alguma coisa. Mas aqui ele é muito claro: ainda que o pecador faça o mal e 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, ou seja, muitas vezes você vê pessoas que estão distantes de Deus, que não têm compromisso com Deus, e mesmo assim dá a impressão que a vida está mil maravilhas para eles. Os dias longos, a família era mais linda, os filhos não gritam, a grama é verde, tudo bacana. Fica tranquilo. Nosso assunto é acima do sol. Debaixo do sol, não tem problema. Debaixo do sol, o vizinho pode ter uma piscina, pode ter grama, pode ter o que for. Nosso assunto não é aqui. Aqui nós somos peregrinos mesmo. Aqui estamos de passagem. Mas a nossa eternidade será nos braços do Pai. E essa certeza ele tinha, que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Aqui, do capítulo 1 ao capítulo 6, 7, ele realmente fica falando das futilidades e das vaidades. Aqui ele começa a virar a página e entra na importância do temor a Deus, e aí finaliza depois com chave de ouro. Então, quando aqui a gente já começa a ver frases como essa que acabamos de ver. Eclesiastes 9 também traz um ensinamento importante para todos nós aqui. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Está falando do que aqui? Santidade. Santidade, que é um processo. É um processo. A cada dia nós temos que buscar a santidade, que as nossas, em todo tempo, alvas as tuas roupas. Não quer dizer que nós vamos nunca mais pecar, não quer dizer que nós nunca mais vamos errar, mas nós vamos nos lavar no sangue do Cordeiro. Por isso que quase sempre você vai ver na Bíblia algo como lavagem, significando a santidade, porque só o sangue do Cordeiro pode nos lavar e nos purificar de toda maldade, de toda iniquidade. E o óleo sobre a nossa cabeça é a presença do Espírito Santo, porque sem ele nós não conseguimos andar em santidade. Ficaremos muito aquém disso. Então, se encha do Espírito Santo, porque ele em você vai ajudar a lavar as tuas vestes. E aí sim, nós vamos ter uma vida plena. Gosto também de Eclesiastes 9:10, quando ele diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O que significa isso? Dê o teu melhor. Não, nosso Deus não é um Deus meia boca. Nosso Deus é um Deus da excelência. Ele disse isso quando criou todo o universo e viu que era bom. Minha pergunta para você em amor e para mim também. Com que facilidade, com que frequência você faz algo, para e olha e diz: puxa, ficou bom isso aqui, João. Com que frequência? Ou é aquela coisa que do jeito que vem, vai? Nós estamos sendo exortados aqui. Tudo que vier à tua mão, faz-o conforme as tuas forças. Significa também que Deus não vai cobrar além. Muitas vezes a gente vê pessoas, e principalmente mães, que às vezes o fardo fica muito pesado porque se cobra de algo que Deus olha e fala: eu não estou te cobrando disso. Eu não estou cobrando essa perfeição que você exige de você mesma. Aqui diz: faze-o conforme as tuas forças, as tuas capacidades físicas, mentais, espirituais. É disso que nós vamos prestar conta. E não de algo que nós nem sequer poderíamos conseguir. Deus não nos cobra isso. Deus cobra aquilo: te capacitei para isso, João. Vai lá e faz o teu melhor. E eu tento isso. Não estou dizendo que sempre consigo, não estou dizendo que seja fácil, mas eu peço realmente a Deus que sempre Ele me capacite para que o nome dEle seja honrado em tudo que eu fizer. Porque a Ele é dada toda a honra e toda a glória. Então, vai ser um bolinho? Faça o melhor que você puder. Um novo projeto? O melhor que você puder. Lição de casa? O melhor que você puder. Cuidar da casa? Não importa. Porque aí a gente completa com o que Paulo disse: tudo o que fizer, faze-o para o Senhor. Não para o homem.
Porque o homem muitas vezes não merece mesmo. Às vezes a tua esposa talvez... Não vou dizer isso, mas nós, maridos, muitas vezes não merecemos. Vamos por assim, vamos segurar essa bucha aí. Entendeu? Mas se a minha mulher olhar só para mim, às vezes eu vou estar bem mal. Mas se tiver o filtro de Cristo na frente, esse cafezinho com bolo vai sair legal. É disso que estamos falando aqui. Faz tudo para o Senhor. A força vem dele. Capacitação vem dele. Então, por que não fazer o melhor? Faz sim. Eclesiastes 12, já fechando tudo. Ou seja, de tudo que ele falou, e não foi pouco, as decepções amorosas, decepções com a sabedoria, decepções com tudo que ele teve, ele termina dizendo o quê? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Então ele estava bem Salomão aqui, hein? Se você falava que não gostava do livro, refaz isso. Entenda, perspectiva humana, debaixo do sol, esfera terrena, esse é o campo de frustrações, esse é o campo de decepções. Nós temos que subir, nós temos que andar nas regiões celestes. É aí que temos que ficar, acima do sol. Porque aí há propósitos, há razões, estamos aqui para glorificar e honrar o Senhor. Mas ele fecha dizendo que eu e você temos que fazer temer a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ele próprio falou isso. Guardar os seus mandamentos, porque isso é o nosso dever, de todos nós. E aí ele diz, porque Deus há de trazer o juízo sobre toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Não esqueçamos, nós temos um Deus de amor, sim. Nós temos um Deus de compaixão, sim. Nós temos um Deus perdoador, sim. Nós temos um Deus que faz milagres, sim. Mas nós temos um Deus santo e um Deus justo. Nunca esqueça disso. E em função da justiça e da santidade dele, ele há de trazer o juízo a toda a obra. Todos nós prestaremos conta um dia diante dele. Está preparado para isso? Continue lendo a palavra de Deus. Continue desfrutando de livros aparentemente estranhos como Eclesiastes, mas que quando você lê, cheio do Espírito Santo, entendendo o propósito, entendendo as razões, entendendo a perspectiva pela qual esse livro foi escrito, eu tenho certeza absoluta que vai aumentar a sua intimidade com o Senhor, aumentar a dependência que você tem dele, aumentar o teu amor por ele e fazer você alcançar outros níveis de conhecimento e amadurecimento espiritual. Não sei se os vejo mais esse ano, então fica aqui meu abraço para um tremendo ano repleto da presença do Senhor. Aproveite a oportunidade, fale do grande presente que é o Natal, que é a chegada de Cristo. Seja ousado. Se estiver em reunião familiar, tire um momento para orar, tire um momento para declarar que o Senhor Jesus é o Rei da sua casa e da sua vida. Que Deus os agracie com a presença e com as bênçãos do Senhor. Deus abençoe. Eclesiastes é bom, hein? Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Minha canção, e eu te louvarei, e eu te adorarei. Me renderei a ti, pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus. Te adoro, meu
meu Pai, vem me quebrar.